ele começa a se identificar com as habilidades e com as possíveis formações que posteriormente poderia exercer. Então é esse sentido que eu estou sempre na tecla sobre a informalidade na orientação. Eu quero acrescentar alguma coisa? Na verdade, a questão de direcionar é a questão. Aqui assuntos muitas das vezes têm a ver com as políticas também de um determinado país. A informalidade só continua a ser de acordo com as políticas que são implementadas. Por quê? Porque quando nós estamos a formar para desempenhar papéis ou atividades, ou estamos a formar para as pessoas pensar. Quer dizer que quando o orientador faz perguntas diretas, o aluno está fazendo na classe assim conforme o professor fala. O orientador, sabendo que este aluno no próximo ano vai fazer ensino médio, o orientador por si só, ele vai conversar diretamente com cada um dos alunos que compõem aquela sala, para perceber o ponto emocional também do aluno e perguntando-lhe diretamente o que é que gosta de fazer. Aquilo que nós respondemos na primeira pessoa, no ponto de vista emocional, pode ser também encaminhado na nossa escolha da formação que queremos fazer. Mas muitas das vezes, olha, eu não gosto disso, não gosto de tratar ferida, não gosto de fazer X, não gosto. O que falou que não gosta de tratar ferida, depois você está a ver, não gosta de sangue, depois você está a ver, está a fazer medicina. Então, por quê? Porque não tem pessoa que lhe escutou e que depois lhe orientou. Exatamente. E muitas das vezes a orientação que é vinda de fora, às vezes tem mais impacto na nossa escolha em relação à orientação que é vinda de casa. Por quê? A pessoa que escolhe o curso não por uma questão de orientação, é porque a minha colega que eu gosto tanto, que já viemos estudar desde a 9ª classe ou desde a 7ª classe, ela vai fazer gestão de recursos humanos. Então, eu mesmo sem noção de que é aquilo, como eu não quero perder a companhia da minha querida colega, então também vou optar por fazer aquele curso. E o pai, como não tem muita abertura no ponto de vista de esclarecimento quanto a essa situação, então vai perguntar na filha, vai fazer aquele curso? Não, vou fazer gestão. Mas gestão mesmo, isso é para quê? Não, é para fazer assim, é para fazer assim, pronto. O pai às vezes se limita em função da resposta que a filha deu, porque também muitas vezes não tem esclarecimento. Okay. Ou também não tem paciência para ouvir, então as pessoas acabam estando desorientadas quanto a essa questão. Quero dar um exemplo concreto. Alguém que foi a fazer saúde, acho que já terminou, o primeiro dia dele de estágio foi numa morgue. Morgue feminina. Ela caiu. Quando abriram lá, ela caiu assim, cara, acho que não sei se houve reprovação e tal. E esse processo cai muito no que o meu colega disse, né? O orientador tem esse papel, né? De dar opção assertiva numa determinada formação também que o aluno, fruto das capacidades e habilidades, poderia desempenhar futuramente numa profissão. Portanto, se houvesse já alguém que lhe encaminhasse, olha, para essa formação é assim, a realidade é essa, e ela vai indo juntamente com as opiniões, acompanhamento, tendo em mente que eu vou ter que suportar isso, se calhar naquele momento seria diferente. Aquela emoção no juvenil, todo mundo vai fazer enfermagem, tudo. Mas no primeiro dia, não sei qual foi, o que lhe deu ou a escola, o primeiro dia dela de estágio foi numa morgue. Acho que tinham que remover um corpo, alguma coisa, e pegaram os enfermeiros, foram lá, isso. Então, ao tirarem o cadáver, a menina vomita e desmaia. Portanto, então, essas fugas das informações, né? Quando há muita informalidade, acabamos por vivenciar isso constantemente no processo de ensino e aprendizagem. Então, o que é que falta para implementarmos os orientadores nas instituições? Bem, eu acho que essa situação é questão política. Questão política? Mas existem questões políticas fora do sistema de ensino como tal, mas internamente instituições. Às vezes também tem a ver mesmo com a criatividade da própria instituição. Existem, como o colega disse, instituições privadas que têm esses orientadores, tem psicólogos, tem orientadores, tem. E aqui tem um exemplo, meu colega também, imaginemos que há escolas que não têm carteira, não têm quadro, e o Ministério vai enquadrar professores orientadores.
né, para dirigir. Já tem insuficiência de professores, vamos colocar mais orientador. Apesar que um pode exercer 2 funções, mas vai exercer limitado uma outra e uma com maior capacidade. Portanto, eu ainda creio que falta de vontade política, né, de implementação, porque ela existe como tal. Okay. O papel do orientador existe como tal, ele é um elemento fundamental da educação, da pedagogia, orientadores educacionais. Agora, nós implementamos muito nesse papel simplesmente a gestão, aquele que gera o pedagógico como gestor da escola, e os professores. E são esses professores que dificilmente têm esse papel de orientadores. Então, quando houver aquela vontade política de implementação, eu ainda sou apologista de que isso ainda discutíamos muito na academia, de que se for a implementar essa cadeira de orientação profissional, ela deve partir a partir do primeiro ciclo, né? 7ª, 8ª, 9ª, e aí o aluno sairá com um perfil de saída para, possivelmente, a escolha de um determinado curso que poderia exercer no ensino médio. Questões políticas, pode haver, né, dificuldade na implementação. Pronto, né? Eu acho que a questão de que ainda mesmo há professores que não gostam de ouvir, nem têm tempo para ouvir. E nós aqui, no nosso sistema, aqui, às vezes a gente pensa, eu falo muito disto, se nós estamos a formar pensadores ou estamos a fazer robô. Robô é aquele que você explicou que a seringa tem que ir lá, tem que ter agulha, tem que ter X, e ela se limita simplesmente por aquilo. Por quê? Nas escolas, até os diretores das escolas não têm paciência para ouvir os alunos. Não têm paciência, não conversam. O professor na sala, o aluno, depois de ter terminado a aula, o aluno seguiu o professor. E o professor está a dizer sempre no momento de intervalo: não quero barulho. Só que o problema que o aluno está a expor não tem nada a ver com a aula. O aluno só quer se abrir com o professor sobre aquilo que pensa. E nós, muitas das vezes, enquanto orientadores pedagógicos, professores, não demos liberdade aos alunos para saber o que é que pensam. E quando não se dá essa liberdade para saber o que é que se pensa, então nós vamos apenas nos limitar que bom aluno é aquele que lhe deram que a geografia é X e ele tem que responder da maneira que o professor mandou, e assim vamos considerar que o aluno é barra, é inteligente. Em Angola é assim que se considera. Os melhores alunos de 20, que têm boas notas, é isso? Exatamente. Ok. Vamos ver aqui as nossas redes, ver os nossos telespectadores, não é? O Soares está sempre aqui. Bom, estamos aqui. Ok. Ok, vamos continuar. A nossa rede está um pouquinho lenta, mas vamos continuar com o nosso debate, ou a nossa conversa, não é? Como é que a orientação pedagógica pode contribuir para a redução da evasão escolar? Tajinji. Bem, olha, esse problema da evasão escolar ainda é permanente na nossa realidade angolana. Fatores, né, diferenciados que contribuem muito para esse processo, né? Fatores econômicos, sociais, psicológicos, têm interferido muito para a evasão escolar. Okay. A orientação educacional ou pedagógica pode, né, reduzir a evasão escolar, primeiro é quando ela é feita com sinceridade, né? Eu tenho dito muito sinceridade porque é necessário que o orientador passe informações concretas à realidade de cada aluno e de cada formação. Por exemplo, se eu vou acompanhar um aluno que economicamente é abaixo do normal para um determinado curso que ele tem habilidade, apesar que a nossa realidade, o nosso sistema não nos dá essa abertura hoje, eu tenho muito dito que
a nossa educação é muito platônica, é uma educação de elite, está dividida em classe. Existem pessoas que têm um dom elevado para estar em uma instituição, mas em função da economia não lhe é abrangido isso aí. Então, o aluno é bom em estar num meio de comunicação, mas ele tem dificuldade na fala. Imagine que para jornalismo, televisão, ele é bom para trabalhar em meio de comunicação, dá a entender que ele tem essa capacidade para adaptação. Mas, se o foco dele for televisão e ele tem dificuldade da fala, é claro que como orientador eu tenho que ser honesto com ele, a dizer que para esse perfil é necessário que você apresente isto. A honestidade na orientação, para mim, é muito importante e tem contribuído muito no processo da redução da evasão. Porque há meninos que entram, por exemplo, numa formação. Entrou para uma formação de jornalismo, tem dificuldade da fala, para ser jornalista tem que falar bem. Né? Além da dificuldade, necessidade especial, poderia ser enquadrado numa outra área que o orientador poderia descobrir no processo da orientação. Então, se eu não for justo com ele, não for mais sincero possível sobre uma formação e da habilidade que ele tem, né, ele poderia mais tarde acabar se perdendo ou desistindo da formação, porque a evasão é essa, resistência. E para reduzir isso, a honestidade concreta na orientação faz parte. Olha, você vai fazer esse curso, mas neste curso tem várias opções. Em função da tua realidade, que não é, porque atualmente estamos distritos da inclusão, não é exclusão, mas é uma sinceridade e honestidade do orientador. Acabamos muitas das vezes interferindo para a redução da evasão escolar, quando o processo de orientação é muito bem passado, bem explícito, com clareza e honestidade. Samuel? Pronto, outra questão tem a ver com seguir o processo. Quer dizer que as escolas, muitas vezes, do que tange a questão de abandono, é não estudar também o fenômeno. Muitas das vezes não há relatórios concretos para saber por que os alunos abandonaram a escola. Muitas vezes não por uma questão de fator econômico, que também faz parte, ou fatores sociais, ou dificuldade de transporte para chegar até lá, são as razões que fazem com que essa evasão aconteça. Mas, muitas das vezes, o que acontece nas escolas, principalmente, até mesmo nas escolas estatais, já não vale a pena. Você se está 2 semanas sem vir, quem vão começar a te perguntar são apenas os colegas. E se o professor não faz chamada, aí acabou o assunto. O professor não te liga, não liga para o encarregado para saber o que se passa, muitas das vezes. E a direção, muitas das vezes também, não liga no encarregado ou na família para saber por que determinado aluno abandonou a instituição. Então, quando nós não termos essa informação, muitas das vezes vamos apenas alinhar de que o aluno abandonou a instituição porque às vezes não tem propina regularizada ou tem problemas econômicos que fizeram com que ele não viesse mais na instituição. Mas às vezes não. Se tiver um orientador ali naquela escola, às vezes o aluno não está a ir mais na escola, abandona a escola porque está a sofrer bullying. Está a sofrer bullying na instituição. E este bullying, às vezes, ela própria tem dificuldade de explicar no pai. Mas ela só já não quer ir na escola. Ela não quer ir na escola. E tivemos um caso num dos colégios na altura onde eu trabalhei. Pronto, o professor disse aos alunos: não fazem barulho, estão a se comportar, parecem cabritos. Uma das alunas começou a chorar. Foi em casa chorar. No dia seguinte não queria mais vir na escola, porque aquele professor lhe tratou assim. E aquele encarregado tinha uma influência muito grande na escola e o professor perdeu o emprego por causa de uma determinada aluna que já não queria ir na escola. E se a minha filha não estudar ali, então eu vou retirar os outros todos. E o responsável da escola vai fazer a conta: ei, vou perder aqui 200 mil. Então às vezes é tirar o profissional.
Então, às vezes também, tanto faz os profissionais, as linguagens que têm que utilizar e tem que ser cuidada para que não se possa, sobretudo, ferir sensibilidade e o aluno sentir-se ofendido depois de não vir mais para a escola. Mas muitas das vezes tem a ver também mesmo com essa questão ligada a bullying. Os colegas, sempre que o colega tenta perguntar, foi uma menina no meu gabinete na semana passada, ela tem assim um problema de falar e ela é a mais crescida na sala e ela não fala muito bem o português. Ok, o sotaque dele é diferente. Não sei se veio recentemente do interior. E sempre que ela tenta, uma menina da sétima, sempre que ela tenta questionar alguma coisa, falar com o professor, todo mundo na sala fica. Os colegas começam a se matar de rir. E ela me disse assim: diretor, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu já falei para o meu pai vir aqui. Por quê? Porque ela está a sofrer pressão na sala. E se não se combate essa situação, então acabamos ter a menina na lista de invasão escolar. Então é mais ou menos esse. E esses problemas às vezes são minimizados quando tem um orientador que esteja a par de todos os assuntos para mediar também todos os conflitos que vão aparecer, tanto faz na sala de aula, tanto faz na relação entre pai e professor, tanto faz na relação entre o professor e coordenador, na relação de todos que fazem parte da comunidade educativa. Tem que ter alguém que tem que fazer, sempre tem que estar disponível para mediar esses conflitos, no sentido de ultrapassar a situação, porque ela não está só em invasão, às vezes não está só também em invasão do serviço. O professor também sofre também uma pressão ali para os colegas e às vezes acaba saindo. Então, os orientadores estão mesmo ali para acudir a esta situação. Então, vendo a realidade, não é? Há necessidade também da implementação do psicólogo educacional, não? Bem, na verdade não há necessidade. Não? Ela já é parte do processo da educação. Por isso é que é mesmo psicólogo educacional, né? Agora, é isso que eu tenho dito sempre às vezes, é vontade política. Eu pelo menos nunca estive numa instituição estatal que eu conheço, que eu já passei, e que tem um psicólogo. Eu nunca vi. Existe lá uma sala escrita, gabinete de psicologia, mas eu sempre vou lá. Mas está sempre fechado. Está sempre fechado. Mas é componente, tanto orientador, como é componente da educação, porque ele é ampla a educação. E se compararmos a outra realidade, poderíamos dizer que a nossa realidade está muito atrasada, né? E às vezes nós temos tido muito receio de falar disso, mas é a realidade. E é por isso que eu sou muito fã e acompanho muito o presidente do MEA, né? Porque na realidade ele espera a realidade e a falta que nós temos. E quando um profissional da educação estuda uma realidade, depois encontra outra, acaba muitas vezes não valorizando aquilo que poderia ser. Então, ela é parte, né? Componente do processo da educação. Deve existir. Existem escolas privadas de elite que isso existe. Existe, porque hoje agora estamos no processo de inclusão. Por isso é que parece mentira, brincadeira, ou se tivermos uma análise real, existem implementações atuais que o Ministério faz que parece ser novo, mas não é novo, já é antigo. Por exemplo, vamos implementar, como disse, né, a parte psicopedagógica na educação. Não é que vai se implementar, ela já faz parte. Porque atualmente temos a inclusão. Estamos agora no sistema de inclusão. Esse sistema de inclusão é porque já existe um componente dessa área específica para atender essa inclusão. Então, é um componente que já existe e faz parte da educação. Só não tem efetividade como orientação educacional. Porque, mesmo ainda saindo um bocadinho do campo relacionado ao ensino especial, lá em cada instituição tem que ter um profissional de ensino especial. Isso é para permitir com que alunos não andam longa distância para ir. Sim. O aluno pode estudar com os outros lá naquela sala, mas ser acompanhado por um profissional que também trabalha lá. E muitas das vezes não é assim que acontece, quer dizer, tem apenas uma escola que fica bem distante do ensino especial e todo aquele aluno
cujo pai não tem condições no ponto de vista da locomoção de um lugar da sua casa para a escola, acaba o filho ficando quase inútil em casa, sem estudar, sem nada. Por quê? Porque não há essa implementação de inclusão nas escolas para que também os técnicos de ensino especial estejam espalhados em todas as escolas. Não precisa ser uma escola, pode ter a escola específica de ensino especial, mas também cada instituição deve ser acompanhada por um profissional de ensino especial. Assim, da mesma forma que tem um orientador pedagógico ali permanente, também deve ter o próprio psicólogo também deve estar ali presente, porque às vezes as questões emocionais, o orientador pedagógico às vezes não dá conta daquele recado. Não dá conta daquele recado. Então, se aqueles profissionais todos estiverem concentrados ali, tem como reencaminhar. Olha, essa situação, o aluno tem problemas emocionais, eu não estou conseguindo detectar isso, e você vai mandar para um outro profissional que é a área dele de formação e está mais esclarecido quanto aquilo. Nós devíamos evitar ter N problemas nas instituições, mas é assim que acontece. Não temos, um exemplo concreto, uma instituição, o qual o professor teve problema ou dificuldade de trabalhar com um aluno, porque até por exemplo a avaliação do professor é que o aluno não sabia escrever. Mas depois de levarem a um profissional, né, descobriu-se que o aluno tem problema de dislexia, tem dificuldade para escrita. Então, N problemas. O processo, a educação é um componente que integra vários profissionais. E quando ela é feita na mutilação, acabamos deturpando o processo formativo. E assim, hoje temos imperatistas com uma capacidade intelectual muito mais elevada que uma pessoa, como dizem, né, é uma pessoa normal, né? Porque todo mundo, do ponto de vista de uma doutora, dizem assim, todo mundo é especial, né? Agora, haver necessidades especiais, porque todo mundo é especial e todo mundo é necessidade. Então, há necessidade sim ou não há necessidade sim. É parte fundamental da educação ter esse acompanhamento psicopedagógico. Ok, antes de fazer a próxima questão, deixa relembrar aos nossos telespectadores que nós somos a Home Life TV. Vocês podem seguir as nossas redes sociais e de lembrar que também temos outros programas como o Parlamento, Artes Livres, não é? Que vocês podem acompanhar às terças, quinta-feira, e o nosso programa podcast, CA Podcast, que apresenta propriamente aos domingos. Bom, seguindo para a próxima questão, que estratégias precisam ser adaptadas para a implementação ou potencialização de uma orientação pedagógica no contexto angolano? Samuel. Olha, na verdade, ali a questão das estratégias está mesmo relacionado. Primeiro temos que ter vontade. Temos que ter vontade e temos que estar preparados. Se estarmos preparados para implementar, então ali teremos estratégias para fazer a coisa. Enquanto não se implementar como um programa no seu todo, então não teremos como discernir as estratégias disto. Mas primeiro precisamos ter um programa de implementação e depois vamos definir as estratégias do ponto de vista da sua implementação. Porque se nós não tivermos, se o Estado não pensar em colocar orientadores para trabalhar de forma direta com os alunos que apresentam um ou outro problema, então não teremos estratégia, teremos que mesmo funcionar com as estratégias que funcionamos com ela, em que o diretor pedagógico tem que fazer tudo, mas ele nem tem tempo para acompanhar o aluno a isso de perto. Acredito que primeiro precisa mesmo de vontade política para implementar e depois estudar então as estratégias. As estratégias vão funcionar ou vão aparecer em função daquilo que nós já implementamos, está a funcionar. Mas pronto, queremos melhorar, quais são as estratégias que temos que fazer para melhorar? Vamos criar outros métodos para que possamos melhorar um determinado campo.
Na verdade, eu vou de acordo com a ideia do colega. Se não houver implementação, não há nada. Nós até podemos formar, mas vamos informar e poderemos cair numa realidade ou numa hecatombe de formação, né? Portanto, é necessário que se implemente como tal no sistema de ensino e no currículo, para que depois possa haver formações contínuas, porque um dos aspectos ou uma das características ou papel do orientador é uma formação contínua na área que ele orienta. Portanto, se não houver isso aqui, então estamos muito distantes do processo de orientação. Mas dizer também que o profissional da educação, o professor como tal, é um profissional ou é um orientador por excelência, né? Cabe essa responsabilidade também ao professor. Pode não ser alguém que está especificamente ligado somente com a orientação, mas ele colhe todas as informações dos 30, 15 alunos que ele tem na sala de aula e juntamente cada um, o professor conhece, vive um tempo com os alunos. É claro, o professor vai ter noções de cada aluno, porque cada aluno é um aluno. Então o professor pode ir por si só, então se calhar por si só tem essa capacidade. Por isso que aqui o colega disse que há pessoas que não conversam com os alunos, né? Não conversam, porque eu posso, e vi uma realidade num aluno, numa aluna, eu posso chamar em particular, você tem essa habilidade para tal, tenta descobrir isso, encaminhar, dar a realidade da profissão. Há alunos que uma vez chegaram e falaram, eu quero tanto fazer informática, mas me disseram que lá tem muitos cálculos a dobrar, tem muitos cálculos. Ele encontrou na mente, como ele já é fraco mesmo, não vai conseguir isso aqui, mas se tivesse alguém que lhe acompanhasse, olha, aqui assim, mas além disso, pode inverter para isso. Então, o diálogo constante, né? O professor deve exercer essa função de orientador sempre que notar uma habilidade, né? Porque alunos bons, nós temos alunos bons, mas aquele incentivo, aquela motivação, porque nós até só colocamos bom quando é 20, ele é bom. Por vezes ele sabe, é bom, porque não porque se acha, mas porque os colegas consideram bom. Agora, ele próprio se identificar numa habilidade que consegue fazer, fruto de uma formação que poderia fazer, precisa de uma mão amiga. E o professor tem essa capacidade de o fazer. Então, além da implementação, tem que haver uma implementação, né? As pessoas também poderiam ter essa capacidade de orientar. Ok, falando do assunto da falta da implementação dos orientadores pedagógicos nas instituições, mas a lei de base do sistema de ensino e educação se pronuncia acerca do processo de orientação pedagógica, não? Exato, por isso que aí dissemos anteriormente, eu não sei se é vontade política, né? Porque existem muitos outros fatores que estão em conta sobre isso, porque nós hoje vivemos uma realidade e eu tenho ficado muito assim assustado quando há uma implementação que para muita gente parece ser nova, no sentido da educação, porque falo isso porque é uma área que eu bebi muito, né? Quando implementam alguma coisa, as pessoas ficam assustadas, parece que é novo, não é novo, já é uma realidade que existe. E até por exemplo, há acordos, há decretos que se publicam que já se analisou há muito tempo, só não se implementou por falta se calhar de um fator, mas quando publicam alguma coisa que já se estudou há muito tempo, então ela existe como tal. Por exemplo, né, eu dito que acompanho muito o Francisco Teixeira, presidente do MEA, a questão da merenda, por exemplo, está lá direto aprovado, a merenda, mas agora o problema é essa realidade vigente. Vamos inverter o sentido da orientação, o decreto espelha, mas agora a realidade vigente está aí a questão. Sabe, esta havia garantido que teria merenda. Sim, sabe, ainda houve, sim, merenda escolar. Mas depois já não tem. Quer dizer, quando também tem dinheiro, não se diz que temos, mas só se diz quando não se tem. Então esse é o problema. Porque tanto faz nas escolas privadas, não querem mais colocar um profissional para não ter um orçamento elevado. Porque os donos, os proprietários, os diretores das escolas, eles sabem dessa função, deste elemento, deste profissional, mas não querem colocar, porque acham que vai aumentar no orçamento. E a coisa aqui também, quer dizer, acho que também há ainda essa questão que eu estava a dizer de termos uma educação ainda, qual é o termo que usaste? Informal. Ok. Quer dizer, há coisa que achamos que para colocar, nós já sabemos que devemos fazer. Quer dizer, parece que tem que vir na moda. Quer dizer que parece que tem que vir na moda para que
uma ou outra escola começa a implementar. Mas as pessoas têm noção de que aquela é uma função importante para a escola e para a própria comunidade educativa em si. Mas não se implementa muitas vezes em função disto. A nossa realidade é bem diferente. Bem diferente. Ok. E qual é o papel das atividades extracurriculares para o alcance dos objetivos da orientação pedagógica no processo do ensino e aprendizagem? Tá, Gigi? Bem, na verdade, ela é um elemento fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Atividades extraescolares, como diz mesmo o termo extra, né? Aquele que pode ser extra ou interescolar, que está fora do currículo normal do processo de ensino e aprendizagem, nos conteúdos programados, aquele que é estabelecido pela instituição, porque hoje os alunos não aprendem só em sala de aula, né? Existem vários meios e mecanismos de o aluno aprender. Portanto, a atividade influencia muito, o processo de orientação também contribui, porque há descobertas de habilidades. É na atividade que se descobre. Por exemplo, eu conheci uma instituição em que a menina ou aluna, né, significativamente era conhecida como uma aluna menos produtiva. Na primeira questão que a escola organizou uma atividade extraescolar, a pessoa que teve a capacidade de gestão de tudo, do ponto de vista do orçamento, a decoração, foi a aluna que todo mundo menosprezava. Okay. Conseguiu se detectar uma habilidade na questão de gestão por meio de uma atividade. Através dela, aí vem o papel do orientador. Por essa razão que as atividades extracurriculares influenciam muito também na descoberta do eu, das habilidades que cada um apresenta fora da instituição. Porque nas atividades escolares, os alunos também aprendem a divertimento, a brincadeiras, a passeios, que a aprendizagem. Portanto, é o orientador, através das atividades, que tem a função de correlacionar a atividade e a habilidade desenvolvida por aluno para juntamente trabalhar na descoberta das futuras capacidades que poderá desenvolver num determinado fim ou numa determinada profissão durante o processo de ensino e aprendizagem. Ok, Samuel? Sim, as atividades extracurriculares têm um papel muito importante. A princípio também, nós aqui em Angola, particularmente naquilo que a gente já observa, os responsáveis das atividades extracurriculares muitas das vezes fazem os programas das atividades sem consultar, já que o orientador, vamos descartar, sem consultar o pedagogo da instituição. Quer dizer, em função do projeto político-pedagógico de gestão que o pedagogo traçou naquilo que é o perfil do ano, aquilo que quer que tenha que acontecer na instituição, o responsável das atividades extracurriculares também deve colocar atividades que se apoiam em alguns objetivos que foram colocados ali, que se quer se encontrar. E muitas das vezes não acontece. Mas agora, na nossa realidade, como é que o aluno, ele está a falar do litoral, nós temos dificuldade de sair da escola para ir até a praia ou para ir até o mar, para termos aula relacionada à costa marítima. Mas nos países já desenvolvidos, essa questão é fácil. Há coisas que tem que se explicar na prática. Se você tem condições de o fazer, tem que colocar aquela aula. O professor no dia X vai falar, na 8ª classe, vai falar da costa marítima. Ok, tudo bem. Então eu vou colocar aula de campo. Eu, como coordenador das atividades extracurriculares, vou colocar aula de campo em função da aula que o professor tem na 8ª classe. Vou colocar aula de campo. E esta atividade pode estar apenas relacionada com aquela turma. Os alunos podem deslocar naquele dia para o mar para ter a aula relacionada à costa marítima. Mas muitas das vezes não se associa as atividades extracurriculares
com o programa curricular pedagógico. E quando não se associa, então fica bastante distorcido. Os alunos pensam que qualquer atividade que se agendar é meramente para ir se divertir, enquanto que não. E muitas das vezes os responsáveis das atividades extracurriculares, que também não têm a informação, eles levam os alunos para determinadas atividades que ele não consegue também descrever o que ele queria alcançar com aquela atividade. Você está perguntando ao responsável, senhor responsável, tudo bem sim, vamos ver que, não, vamos ver um filme no cinema, tudo bem, quer alcançar o que nesta atividade? Porque você não pode fazer o pai tirar dinheiro só porque você acha que tens que trabalhar, porque você é pago, porque a pessoa que cria só atividade, ele acha que tem que criar atividade porque ele pagam para aquilo, mas não. As atividades extracurriculares devem ser associadas com o programa curricular pedagógico para auxiliar no entendimento de alguns conteúdos. Pois, embora que não é tudo é aula, não é? Mas há atividades que é mesmo para ir desaluviar, o aluno sair daquele conforto de sala de aula, daquela, como os alunos dizem, na cadeia, né? Tipo, sair daquela cadeia escolar todos os dias ali. Então, sai para ir assistir a aula no sítio. Por quê? Eu vi uma experiência no Brasil. Os três professores. Estou a falar da Costa Marítima porque eu vi um professor. Naquele dia, os 3 professores que trabalham no primeiro ano ou no segundo ano, em função da aula que foi colocada da Costa Marítima, os outros professores também que passam naquela sala naquele dia, viram-se obrigados a se deslocar para lá, para que a aula também possa acontecer. Vai ter alguém que vai falar daquele conteúdo, né? Que é o que se pretende alcançar no ponto de vista da realidade. Os outros vão deslocar, porque está no programa. Mas muitas das vezes aqui na nossa realidade não é assim que acontece. Cria-se atividades que não consegue-se perceber o que realmente quer se quer. Mas as atividades extracurriculares servem mesmo, assim conforme o colega disse, para descobrir talento, ter conhecimento de perto. Se é para escalar montanha, estamos a falar de montanha, vamos escalar. Nós não temos essas condições, não temos essa realidade, mas é assim que deve ser. Ok, já estamos bem perto do nosso finalzinho do nosso programa, então que conselhos deixam às direções pedagógicas e as orientações pedagógicas para escolas, instituições ou colégios? Samuel. Olha, o conselho que eu deixo é aquelas instituições que têm condições de colocar um profissional de educação para cuidar desta área, então é importante que olhem para isto, implementem para que possam colocar as dificuldades dos alunos mais perto da área pedagógica, para que a própria área pedagógica consiga dar respostas adequadas e na hora, em função dos problemas que são verificados na escola. Então, aquelas escolas que têm condições, façam questão de colocar um orientador pedagógico no sentido de auxiliar ou mediar todos os problemas na qual serão apresentados entre a escola, família e o ponto fulcral que é o próprio aluno. Ok, Kanjinji? Eu poderia especificamente falar aos professores, né, que têm também esse papel fundamental, pois interagem constantemente com os alunos. Portanto, são eles que têm constantemente tido interações e descobrem talentos, descobrem habilidades, incentivem esse campo de orientação, tenham a conversação constante com os mesmos, para que, se até o momento não for implementado, nós pelo menos fizemos um papel, mesmo que não for de forma como tal, mas de modo a fazer sentir a responsabilidade do encaminhamento para futuramente escolas assertivas do processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Ok, de forma bem rápida mesmo, deixarem as vossas redes sociais, uma informação para os nossos telespectadores que vocês tenham, por favor.
Na verdade, pode procurar nas redes sociais, a partir do Facebook, o Samuel Kusanda, estará lá, quem quiser interagir comigo com relação até o tema que acabamos aqui de ter. Então está à vontade, é só procurar Samuel Kusanda, e tenho o meu WhatsApp, que é o 933 37 61 55, também está disponível para atender qualquer questão de qualquer elemento que quiser me solicitar. Ok, Kajiji? Ok, para quem puder contactar, é só consultar a minha página do Facebook, Hortêncio Canjinzi Augusto. Na verdade, também, além de professor, sou orientador educacional, faço isso, acompanhamentos particulares como institucional. Terá todas as informações, qualquer contato, então manteremos lá. Ok? A todos que nos acompanharam, muito obrigada, e voltamos na próxima semana com mais uma edição e mais um tema. Muito obrigada, meus convidados, e muito obrigada pela vossa companhia e vossa audiência. Até mais. Tchau, tchau.